bom dia, meus amigos, clientes, parceiros de negócios. É o Oliveira do Virgílio Contabilidade, consultor fiscal, tributário e financeiro. E agora, galera, vamos dar sequência ao nosso segundo vídeo, tá? Falando sobre planejamento tributário para as empresas, que é muito importante que se diga já para 2026, tá? Por que para 2026? Porque assim, a reforma tributária ela vai se iniciar, praticamente já se iniciou, com a distribuição dos dividendos, né, com essa brincadeira aí que eles estão fazendo conosco, né, com os empresários, tá? Como eu expliquei já nos outros vídeos, no vídeo anterior, inclusive, dando um pouco mais de ênfase nessas análises que tem que ser feitas para quem tem distribuição até 600 mil, isento, né, dos 10%, aí conforme, de forma escalonada, até chegar a 1.200.000, aí daí para cima é 10% na paulada, enfim, tá? Só para a gente poder dar uma relembradinha aqui, ok? Mas vamos falar agora do planejamento tributário, enfim, com já a parte da distribuição de dividendos para 2026, 27, 28, que é o esquema aí de forma escalonada, que nós podemos ter uma, como disse também no vídeo anterior, tá? Uma maneira que nós possamos entender de que maneira nós possamos fazer uma estratégia, uma possível estratégia, né? E para que vocês consigam pagar menos tributo, logicamente dentro da lei, assim que o Virgílio Contabilidade trabalha. Legal? Então é importantíssimo que na visita do consultor até a tua empresa, que vocês sigam muito as orientações, sigam as regras, né? Porque o que o governo sempre digo, tá? Ele quer que você recolha cada vez mais tributos, porém você tem direitos de estudo. Então não é nada ilícito você estudar, não é nada ilícito você entender se a sua empresa ela pode pagar mais ou menos tributos seguindo a orientação técnica correta. Para isso, nós temos excelentes tributaristas, tá? Que são parceiros do Virgílio Contabilidade, não somente o Israel Consultor aqui, mas excelentes advogados tributaristas, tá? Nós temos bons advogados em cada área, né? Que nós atendemos nossos clientes aqui e passamos, né? As orientações de forma tranquila, de forma bem sucinta, para que o cliente consiga desenvolver isso na empresa, tá? Então é importante que vocês sigam-nos nas redes sociais, sempre ali mandando os comunicados para nós, tirando suas dúvidas, principalmente nas visitas, né? Isso aí dá um relax bacana e aí isso nos conforta muito que vocês estão assistindo nossos vídeos também, tá? Porque quem manda no seu negócio é você mesmo, tá? E se você não se preparar para a reforma tributária ou pelo que está vindo por aí, vocês vão ser cada vez mais clientes, tá? Vão se complicar, vão pagar mais tributos, sem fazer o estudo corretamente, não tem como fazer as recuperações de créditos corretas que nós temos que fazer e efetuar. Ok, galera? Então vamos dar sequência aqui. Bom, falávamos no vídeo anterior a respeito, né, da forma escalonada e tudo mais e tal, e que esse planejamento tributário ele seria muito interessante ser feito já a partir desse ano para pensamento para o ano que vem. Mas por que isso é importante? A lei já não está aí, não tem como fugir a ela, existe uma possibilidade, uma probabilidade, mesmo que remota, que nós consigamos estar fazendo esse estudo juntamente aí com seu escritório, juntamente com os advogados, tributaristas, né, que são parceiros. Sim, galera, isso é importante para a tua empresa, tá? Bom, vou colocar aqui uns tópicos que é muito importante para que você perceba, tá? Nessas possíveis estratégias para 2026, tá? Por que nós falamos possíveis estratégias? Porque, claro, que vai depender muito da empresa, depender muito da maneira com que o empresário trabalha, como que ele consegue atingir os objetivos dele, né? Se ele vai fazer mais investimentos, de repente ele não vai ter muita retirada esse ano que vem, ele vai fazer mais investimento na sua empresa, ou seja, ganhou lá uma grana legal na sua empresa 2025, mas não fará distribuição, irá implantar esses valores diretamente dentro da sua empresa, ampliação, uma nova unidade, novas compras de ativos, enfim, tá? É importante que isso tudo seja passado para a contabilidade, para que ela possa
de maneira simples, direta e objetiva, auxiliar da melhor maneira possível, juntamente com os nossos parceiros aqui. Legal? Então, vou ler alguns trechinhos aqui da nossa cartilhinha para que vocês entendam, tá? De que maneira essas possíveis estratégias podem ser feitas a partir de 2026. Legal? Começando agora. Bom, com as mudanças previstas, será fundamental avaliar a melhor estrutura tributária para cada empresa a partir de 2026, considerando, por exemplo, as estruturas possíveis, além da distribuição de dividendos, nós temos aí que é básico, né? Isso aí é tranquilo, mas algumas entrelinhas, alguns fiozinhos escondidos aí. Quais são eles? Por exemplo, juros sobre capital próprio, que é o JCP, estudar de que maneira que esse juros sobre capital próprio pode influenciar a tua empresa, influenciar a empresária a pagar menos tributos sobre isso. Olha que bacana, tá? Redução de capital. Poxa, tudo isso entra no planejamento tributário, de que maneira que nós podemos fazer isso, manda aí um e-mailzinho explicando. Não, isso tem que ser conversado, dialogado, estudado, para que possa sim a tua empresa fazer a melhor recolhimento de tributação sobre taxas possíveis. Logicamente, a companhia tem que ter aí um faturamento legal, tá? Para isso, para que esse estudo realmente possa ser 100% efetivado. Os demais que não atingirem até aquele montante alto lá de 600 mil a 1 milhão e 200, tranquilamente. Agora, quando a empresa, ela tem um valor de retirada muito alto para os sócios, aí logicamente o estudo se torna muito importante, mais ainda do que a gente possa imaginar. Ajuste na estrutura societária, olha que legal, tá? Porém, para que essas análises, né, elas possam ser implementadas, tá? Temos que analisar a seguinte situação: análises necessárias. Temos as estruturas possíveis e agora análises necessárias, tá? Perfil tributário da empresa, bacana. Então, qual que é o perfil tributário dela? Como que ela trabalha? De que maneira que ela está fazendo os recolhimentos dos tributos? Enfim, tá? Tudo isso entra no planejamento. Eu não vou explicar muito a fundo aqui, tá? Porque entra muito num trabalho muito técnico, tá? E não é a intenção dos nossos vídeos demonstrar de forma técnica, senão a pessoa fica louca do outro lado. Então a intenção é o empresário que tiver a necessidade, nós iremos entrar em contato para colocar esses trabalhos sendo ofertado a eles, ok? Volume de distribuição previstas, ou seja, qual que é esse volume de distribuição que será previsto nessa distribuição de lucros. Situação patrimonial dos sócios, isso entra muito, isso entra bacana, e principalmente planejamento societário, tá? Então você percebe que para se fazer um planejamento com a reforma tributária, já para as grandes empresas aí que têm um faturamento mais alto, que foge muita regra de uma distribuição básica de lucros, então nós precisamos sim fazer um estudo muito detalhado, um estudo muito técnico, e isso nós temos o pessoal competente para fazê-lo. Então, você empresário que é cliente do Virgílio Contabilidade, não se preocupe com isso. Nós iremos ofertar esse trabalho para vocês, para que vocês consigam e possam entender qual que é a melhor maneira que nós vamos ter para a redução dos tributos de forma lícita, de forma limpa, de forma a não degradar ou não denegrir, olha, até duro falar. Por isso que eu não corto o vídeo, viu? É importante errar para o cliente perceber que aqui nós somos seres humanos e erramos, tá? Denegrir a imagem da empresa perante o fisco, tá? Então, toda a base legal será aplicada na empresa, de que maneira esses recursos, né, essas distribuições, né, têm que ser feitas, de que maneira elas poderão ser empregadas, colocadas, estipuladas, para que o empresário possa usufruir da melhor maneira possível dessa retirada, desse ganho tão suado que o empresário tem. Logicamente, falando aí para grandes distribuições, tá? Os normais, como nós costumamos, até 600 mil distribuição ao ano, aí nós possamos ter uma ideia mais nítida, né? Mais tranquila de como estar fazendo isso. Bacana, gente? Então fica aí esse segundo vídeo dessa forma, falando um pouco aí sobre o planejamento tributário, o que envolve essas estruturas e essas análises necessárias para que possamos fazer, tá? E para que possamos entender qual que é o melhor regime tributário.
Ok? Então agora, dando sequência nessa colocação, tá? Colocamos um ponto final nessa parte aqui agora e vamos tratar da reforma tributária, mais o planejamento tributário como um todo, no terceiro vídeo que tá vindo aí. Bacana? Abraço a todos e até o terceiro vídeo aí. Abraço!